Vamos encontrar uma posição confortável. Respirar de forma profunda, pausada. Porque se nós estivermos concentrados, buscando verdadeiramente o conhecimento, com certeza a espiritualidade amiga estará conosco e eles podem nos apaziguar, nos abençoar, nos envolver, energizar as nossas águas. Então seria necessário e bastante útil também que cada um de nós deixasse a sua água para ser energizada. E vamos rogar a Deus que através de Jesus, através dos Espíritos amigos, nós possamos fazer um estudo proveitoso, onde todos nós saiamos mais instruídos, um pouquinho mais conhecedores dessa doutrina que se mostra para nós o próprio Consolador que Jesus promete, e por consequência desse conhecimento maior, que saiamos mais fortalecidos na fé, mais preparados para os desafios, para os desafios pessoais, doutrinários, enfim, nesse processo de crescimento e desenvolvimento do espírito imortal que somos nós. Nesse movimento de buscar a felicidade, mas a felicidade que Jesus nos promete no Evangelho. Não é a felicidade que o mundo tem para nos oferecer. E Jesus falou sobre isso. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo dá. Então a paz do Cristo não é a paz do mundo. A paz do Cristo é a paz da consciência tranquila, de quem fez o bem no limite das próprias forças, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na sua questão 642. Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e adquirir uma situação confortável? E o Espírito de Verdade diz que não, que é necessário fazer o bem até o limite das próprias forças, pois seremos responsabilizados por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixarmos de fazer. E é na busca dessa conscientização e dessa prática que nós pedimos permissão aos Espíritos amigos para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos em frente, iniciando mais um encontro, com a graça de Deus, com a bênção de Jesus. No estudo anterior,
nós encerramos nosso encontro com o Peralva citando uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, livro que, aliás, está sendo comentado nessa obra que nós estudamos. Nunca é demais nos lembrarmos que o livro Estudando a Mediunidade é um comentário a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade. No encontro anterior, como nós dissemos, nós encerramos com o Peralva fazendo uma citação do livro que está sendo comentado. Ele cita um transe psicofônico, Peralva está chamando de incorporação, está usando aquele termo mais antigo, de uma entidade de baixo padrão vibratório. Vamos ler agora o trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade citado aqui. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros. Olha que interessante. O fenômeno psicofônico, ou se quisermos usar o termo comum, a incorporação, ela exige que o espírito do médium se afaste do corpo por alguns centímetros. Uma forma reduzida de desdobramento. E André Luiz prossegue. Enquanto, amparados pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Entidades de baixo padrão vibratório precisam se aproximar ao extremo do médium ou da médium para poder haver o transe. O visitante, o comunicante, amparado pelos amigos que o assistiam, porque essas entidades não entram sozinhas na casa espírita, sempre acompanhadas pelos mentores da casa, pelos trabalhadores que assistem, que amparam as reuniões mediúnicas. Ele se senta muito rente ao aparelho mediúnico, inclina-se sobre esse aparelho como alguém que debruça na janela. Então imagina você na janela da sua casa, debruçado, brincando com algum amigo que passa na rua, enfim. E o comentário do Peralva. No parágrafo seguinte é interessante, porque ele vai trabalhar com a lei que rege esse fenômeno. Essa lei da maior ou menor proximidade. Trabalhando com uma relação que as estatísticas chamam de inversamente proporcional. Vamos ver? A verdade doutrinária não se altera, pois inamovíveis são os fundamentos do espiritismo. Quanto mais materialidade, menos distância. Quanto mais espiritualidade, mais distância. Então é uma relação de
proporção invertida. Quanto maior a elevação espiritual, maior a distância. Quanto menor a elevação espiritual, menor a distância. Quanto mais evoluídos nós somos, menos nós precisamos nos aproximar do médium para poder haver a comunicação. Quanto menos evoluídos, maior a necessidade de proximidade. Daí, desse ponto de vista, a proporcionalidade inversa. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo. Peralva nos diz: a circunstância de verificar-se tão acentuada imantação entre espírito e médium, entre comunicante e o medianeiro, nas comunicações dessa natureza, nas comunicações psicofônicas, aliada ao fato de o medianeiro refletir, em virtude da íntima e profunda associação das duas mentes, os pesares, os rancores, as aflições, ódios e demais sentimentos do comunicante, com dolorosa repercussão no organismo físico. Deixa eu só responder a pergunta aqui da Charlene. Na minha edição, Charlene, está na página 70. Não sei se é a mesma edição que a sua, ou se você está até no livro em PDF, mas na minha edição aqui, página 70, tá? Então vamos lá. Ah não, em PDF eu não sei em que página tá. Acho que o Arnaldo acompanha em PDF, ele vai poder te falar. Então essa imantação acentuada entre espírito e médium, essa necessidade de uma aproximação maior, aliada, segundo Peralva, ao fato de um medianeiro refletir durante a comunicação os pesares, rancores, aflições, ódios e demais sentimentos do comunicante, com dolorosa repercussão no organismo físico. Nós precisamos falar sobre isso. Os médicos espíritas que estão fazendo pesquisas científicas, tá? Não é achismo, não tem subjetivismo, não. São pesquisas científicas. Eu gosto muito de citar o trabalho do Sérgio Felipe de Oliveira. Esses médicos estão chegando à conclusão que não só durante o transe, mas também a partir do momento em que a entidade é colocada junto ao médium, segundo Hermínio Miranda, 3, 4 dias antes da reunião, o corpo começa a produzir subprodutos metabólicos de estresse. Porque a mediunidade é uma faculdade espiritual, mas ela se reflete no corpo. Então, quando esses espíritos são ligados a nós, para que conosco vão à casa espírita, nosso corpo sente. Pela transmissão de sensações, de fluidos, de perispírito para perispírito, quando o nosso perispírito começa a receber essas impressões, nosso corpo físico reage a isso. Então os médiuns relatam que começa a palpitação, começam a transpirar, a sudorese. Outros médiuns passam muito mal, porque ainda estão no processo de educação da mediunidade. No processo de autoeducação.
O Rangel está nos lembrando aqui. Os arrepios. Essa angústia que a Elvira Lemos, lá de Vitória, no Espírito Santo, está relatando para a gente aqui, também é natural. E isso é extremamente doloroso. Que você começa a sentir uma angústia e começa a procurar, nossa, meu Deus, por que eu estou angustiado ou angustiada desse jeito e não encontra a razão? Porque aí você começa a pensar, fala, meu Deus, graças a Deus na minha vida está tudo certo. As contas estão equilibradas, 100% nunca, né? Não dá. Pra gente que reencarnou pobre, 100% equilibrado é meio difícil. Mas está equacionada as situações. As situações familiares estão acontecendo aí dentro do planejamento da espiritualidade maior. A gente está trabalhando. Enfim, a reencarnação está transcorrendo da forma que tem que transcorrer. Por que eu estou angustiado desse jeito? E é aí que muitos médiuns, que não sabem que são médiuns e não sabem o que está acontecendo, eles começam a entrar em conflito. Ele começa a pensar assim, por que eu sou tão mal agradecido? Puxa vida, tá tudo bem comigo, por que eu estou angustiado? Ele entra em conflito com ele mesmo, porque ele não sabe que essa angústia não é dele. É interessante pensarmos nisso. Mas essa repercussão no corpo físico é normal. Porque a partir do momento em que há acoplamento, e aqui eu já estou respondendo a pergunta de uma ouvinte da Rádio Brasil Espírita, Maria de Maceió, perguntando para a Cláudia, podemos usar o termo acoplamento para esse debruçar da entidade? Sim. Agora, o que a gente não pode confundir é o seguinte, se não houver o debruçar, né, uma entidade um pouco mais elevada, que pode se comunicar a uma distância maior, também vai haver acoplamento. O acoplamento não tem relação direta com a distância. A entidade mais evoluída também vai se acoplar sem precisar debruçar. Mas dá para chamar de acoplamento, tá? Mas esse sentir, esse repercutir no corpo físico é normal. É uma faculdade espiritual. Emmanuel fala isso no livro Consolador, questão 382. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal. Mas ela se reflete no corpo físico, porque nós estamos encarnados e precisamos de órgãos sensíveis no corpo físico para poder transmitir. Isso é natural. Tem uma pergunta da Erivane aqui que eu preciso encontrar. Está aqui. André, essa distância não está vinculada à questão da materialidade do perispírito? Sim, porque provavelmente o perispírito é tão materializado, a vibração é tão baixa, Rivane, que ele não consegue transmitir a distância. Pensa naqueles aparelhos antigos que precisava do fio no controle remoto. Lembra do controle remoto com fio, gente? Pois é, precisava haver contato direto. Hoje nós já sabemos que o controle remoto não precisa de fio. O controle remoto transmite por uma frequência que nós desconhecemos. Particularmente, eu não sei qual é o mecanismo pelo qual o controle remoto transmite o comando lá, o botão que foi apertado. Então é interessante notarmos
essa necessidade dessas entidades de mais baixo teor vibratório de chegar muito perto ao ponto de se debruçar sobre o aparelho mediúnico, enquanto espíritos mais evoluídos conseguem ficar a mais distância e transmitir a mensagem. Podemos nos lembrar também, complementando o que a Irvine perguntou, que esse tipo de entidade, em geral, tem muita dificuldade para organizar os pensamentos. E se a linguagem do espírito é a linguagem do pensamento, se ele não consegue organizar, ele não consegue transmitir. Então é necessário haver essa aproximação maior para que o médium consiga captar, decodificar e transmitir, registrar no plano físico. Ok? A Beth, lá da capital, pergunta: André, isso também pode acontecer com os orientados na reunião? Acredito que sim. Aí ela complementa aqui embaixo: digo, orientar da reunião? Eu acredito que sim. Porque vai muito, Beth, do comunicante conseguir organizar os seus pensamentos e melhorar a vibração do seu perispírito. Aí ele vai conseguir falar a uma distância menor. Desculpa, a uma distância maior. Mas enquanto não houver esse equilíbrio, enquanto não houver essa melhora na sintonia do perispírito, vai haver a necessidade dessa aproximação quase que absoluta, a ponto de se debruçar sobre o aparelho mediúnico. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu estou um pouquinho para cima. Nós já voltamos para o texto. A Clorineide faz uma colocação interessante. Em dias de reunião mediúnica é muita aflição, mas em dias de monitorias de estudo parece que o céu desce à terra. Uma paz muito grande. Isso também é natural, porque a entidade que vai se manifestar, muitas vezes ela já está ao lado do médium no dia da reunião, às vezes 2 até 3 dias antes. Então, no dia da reunião, ou no dia anterior da reunião, gente, se você tem um médium na sua casa, tenha muita paciência com ele. Mas muita paciência. Porque entidades já são colocadas junto aos médiums 2, 3, às vezes 4 dias antes da reunião, e o médium capta aquelas energias e às vezes não sabe lidar com a situação ainda está em processo de autoeducação, e ele se estressa. Alguns ficam desorientados, outros ficam mais agressivos, e a gente não tem paciência para isso. Tenhamos consciência do fenômeno para poder ajudar aqueles que são colocados no nosso seio familiar. O Arnaldo vem participando aqui também. Controle remoto tem 2 pontos, transmissor e receptor. O mesmo que ocorre e é necessário a comunicação. Os comandos estão desenvolvidos em software, que também existe na comunicação, mas aí o software é divino, com certeza. E toda a comunicação, seja mediúnica ou não, ela sempre vai ter um emissor e um receptor. Nós temos que pensar o seguinte: toda mensagem, seja mediúnica ou não, mesmo quando eu faço marketing de uma empresa, por exemplo, eu não faço marketing para mim.
Faço marketing para as pessoas, então a mensagem tem que ser pensada do ponto de vista das pessoas que vão ler ou ouvir essa mensagem. E às vezes a gente não para pensar nesse sentido. Ficou bonito para nós, a gente acha que pode ser publicado. E a gente não lembra que pessoas vão ler e às vezes não vão conseguir entender. Aí Rivane participa de novo. E quando os espíritos são inteligentes, essa realidade está mais voltada para a moralidade? O André Luiz, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, Rivane, fala em baixo teor vibratório. E a vibração está ligada à moralidade, não à inteligência. Porque espíritos muito inteligentes que fazem o mal, eles vão ter também baixo padrão vibratório. Ele pode ser muito inteligente, aliás, nessa passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, só fala que o irmão tem um baixo padrão vibratório, mas não fala sobre o intelecto dele. Ele pode ser muito inteligente. Mas o que altera o nosso padrão vibratório são os nossos sentimentos, é o quanto de paz nós trazemos em nós. E um espírito inteligente que age no mal não tem paz em si. Então está ligado à moralidade, tua colocação está correta. A Ivani, de Caldas, em Minas Gerais, também participa. A circunstância de verificar-se tão acentuada imantação entre espírito e médium nas comunicações. É um trecho do livro, né? Me perdoe. A Cláudia vem trazendo mais uma participação dos ouvintes. Vitor, meu companheiro aparentemente é médium, mas não se esforça para desenvolver esse dom. Vive o tempo todo triste sem ter motivo e não sabe o porquê. Sente angústia, como vocês falaram, quando faço o evangelho sozinha. Desculpa, não é Vitor, gente, é visitor. Visitante, me perdoem. Quando faço o evangelho sozinha, porque ele sempre dá a desculpa de que está cansado, as coisas normalmente melhoram. A única coisa que posso fazer por ele é continuar orando. Rosa. Rosa, obrigado por estar entre nós. Aliás, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Muito obrigado por estar com a gente. Orar, continuar convidando e ter muita paciência. Muita paciência. Porque muito possivelmente, Rosa, esse espírito foi colocado ao seu lado dentro do planejamento reencarnatório para que você o ajude. Muitas vezes, gente, dentro de um planejamento reencarnatório, espíritos são colocados no nosso caminho para que a gente, com o pouquinho que a gente tem, consiga ajudar essas pessoas. Aí você vai pensar assim, mas eu não tenho nada para oferecer. Lembremos-nos da parábola dos talentos. O servo recebeu um talento, ele teve a oportunidade de frutificar esse talento. Ele não aproveitou a oportunidade, mas que ele recebeu uma oportunidade, ele recebeu. Então, Rosa, paciência, prece, evangelho no lar e continue convidando. Posso até dar uma outra sugestão. Se ele não quer participar porque está cansado, faça o evangelho no lar no ambiente em que ele está descansando. Se for a sala, pede para ele desligar a televisão durante 15, 20 minutinhos e faz o evangelho no lar ali onde ele está. Depois ele liga de novo a televisão. O correto é não ligar. Porque quando a gente liga a televisão e começa a ver tanta bobagem, a gente quebra a sintonia que o evangelho no lar criou. Mas se ele quer assistir, a gente não pode interferir no livre-arbítrio dele. Mas fica como sugestão, vá fazer o evangelho no lar no ambiente onde ele está descansando. Pede para desligar a televisão por alguns instantes, 15, 20 minutinhos, faz o evangelho no lar ali, dá água energizada para ele, depois, se ele quiser, ele volta para a televisão, ok? A Gilda de Fortaleza tem uma participação aqui, quase que eu pulo ela. André, isso ocorre também com o médium de psicografia? Depende, Gilda.
Se a psicografia for mecânica, eu acredito na possibilidade, porque nós temos que nos lembrar que na psicografia mecânica, o médium tem o seu braço arrastado, então tem que haver uma forma de acoplamento. Ele vai usar o órgão sensível que ele encontra no aparelho físico do médium, no médium psicógrafo, a mão. Então imagina aquela professora que pega na mão da criança e leva a mãozinha da criança ensinando ela a escrever. Claro que o mecanismo não é bem esse, já foi descrito para a gente que esses espíritos, quando vão comandar o médium, quando vão comandar o braço de um médium psicógrafo mecânico ou semimecânico, eles vão se apossar momentaneamente dos plexos do corpo. No caso do psicógrafo, mecânico ou semimecânico, do plexo braquial. E só a nível de curiosidade, o plexo braquial é o conjunto de neurônios que comanda os movimentos do braço. Por isso que o médium sente o braço ser arrastado. Mas principalmente no caso dessa psicografia, Gilda, mecânica e semimecânica, eu acredito que precisa haver uma grande aproximação, sim, porque eles têm que comandar os neurônios. Na psicografia intuitiva, como é transmissão de pensamento, talvez não seja necessária tanta aproximação. Ok? A Rivane participa de novo. Muito obrigado, Rivane, por estar entre nós mais uma vez. Essa grande amiga lá de Jales, eu conheço a casa espírita que ela frequenta, Bezerra de Menezes. Depois que assumi as orientações nas reuniões mediúnicas, sinto mais fortemente o assédio, vibrações dos nossos irmãos enfermos, mas considero isso normal, ok? Com certeza. Com certeza. Nós podemos olhar isso, Rivane, por várias formas. A mais simples delas é o seguinte: quando você acende em você uma luzinha, uma luz, quando nós acendemos em nós uma luz, nós atraímos as trevas. Quem precisa de luz, quando encontra uma luz, se aproxima. Uma outra forma de ver isso, particularmente eu não sou muito fã dessa maneira de ver, mas nós temos que analisá-la. Quando nós começamos a dar fruto, as trevas vão nos combater. Tem até um ditado que diz que a árvore que mais leva pedrada é a que mais dá fruto. E Jesus nos diz que bem-aventurado aquele que sofre perseguição em nome da justiça. Então estejamos preparados e cientes de que isso vai acontecer. Está tudo sob controle e a espiritualidade está nos ajudando. Nunca nos esqueçamos que, se nós estamos sofrendo o assédio das trevas, a luz, os espíritos superiores, também estão próximos a nós, pedindo pelo amor de Deus para a gente sintonizar com eles e não com quem nos pressiona. Aí é a nossa escolha. Se na hora da pressão eu me tranquilizo, eu sintonizo com os bons. É um exercício de paciência e de concentrar-se, de elevar o padrão vibratório. Mas o que nós estamos fazendo? Na hora da pressão, a gente sintoniza com o mal, fica triste, desanima. Aí a gente perde a sintonia dos orientadores e sintoniza com esses que nos querem mal. É uma escolha, mas está tudo sob controle. O Léo, lá de Anápolis, em Goiás. André, no estudo da mediunidade essa semana, no final, uma moça estava passando muito mal. Então a coordenadora pediu para todos se concentrarem e pediu para eu dar passagem. Fiz. Mas muitas pessoas, por ser a primeira vez, passaram mal e ficaram assustadas. Ela agiu corretamente? Olha, Léo, eu não posso dizer se está correto ou não. Eu faria o seguinte: se tem um médium para dar passagem para essa entidade, leva esse médium para uma outra sala, para ele dar passagem, como você falou, à parte. Justamente para os novatos não se assustarem. Eu acho que a entidade tem que ser acolhida. Eu acho que a pessoa que passou mal
tem que ser atendida. Nisso eu acho que ela agiu certo. Mas eu levaria você, né, ou o médium que vai fazer esse amparo, para uma outra sala. Para a Câmara de Passes, enfim. Justamente para não assustar as pessoas. É a sugestão que eu tenho. Porque 3x4 isso acontece. O ter ajudado a entidade eu acho perfeito. Porque tem casa espírita que fala assim, não, ele vai se manifestar só na reunião mediúnica. E aí, às vezes, essa pessoa que passou mal leva essa entidade para casa de novo. Vai ficar passando mal até quando? Então, nisso eu concordo. Agora, a passividade em público, eu tenho um pé atrás. Novatos se assustam. Então, fica essa sugestão, tá? A Beth da Capital. Todos esses sintomas o dirigente da reunião também pode sentir como médium? Sim, se ele tiver mediunidade ostensiva, ele sente. Muitos dirigentes são médiums, outros não. Nem sempre. Mas pode sentir sim. Se ele tiver a sensibilidade, vai sentir normalmente. Tanto que existem dirigentes que são médiums psicofônicos, eles dão uma ou duas passividades no começo da reunião, depois ele se levanta e vai fazer os diálogos. Embora André Luiz, no livro Desobsessão, recomende que ninguém acumule funções em reunião mediúnica. Ele recomenda que isso não aconteça para não haver influência. Mas tem muitos grupos mediúnicos que fazem isso. Ok? A Cláudia traz mais uma participação de ouvintes lá da Rádio Brasil Espírita. A Maria de Maceió, mais uma vez. Por que alguns saem da reunião após as comunicações bem emocionalmente e outros completamente desnorteados, passando mal? Assisti muito a isso. Eu vejo alguns médiuns falarem isso. Agora nós precisamos entender o seguinte. Está saindo desnorteado por quê? Se for simplesmente a perda de energia, aqui em Severina nós costumamos aplicar o passe em todos os membros da reunião depois da reunião. Se for simplesmente uma perda de energia, que o passe não conseguiu repor, tranquilo. Ela vai chegar em casa, vai se alimentar, vai dormir, no outro dia ela vai estar 100%. Eu já vi casos assim e não há problema nenhum. Agora, muitas vezes pode haver um complexo do médium, uma dificuldade para dar essa passagem ou dar essa passividade, e ela está passando mal, ou ele está passando mal por causa de alguma entidade que precisaria se manifestar e ela não está conseguindo. Que às vezes a entidade é mais difícil e instintivamente o médium está bloqueando. Então ele está saindo um pouco desorientado da reunião, né, um pouco desnorteado, usando o mesmo termo da Maria, porque tem entidade precisando se manifestar e o médium não está conseguindo ajudar. Nesse caso pode acontecer o que o Léo sugeriu para a gente, que aconteceu na reunião na casa que ele frequenta. Tenta fazer uma concentração do grupo, mentalizando essa pessoa que está saindo desnorteado, para ver se tem uma entidade ali querendo se manifestar e o médium não consegue. Se esse médium não consegue, possivelmente, não tem como garantir, mas possivelmente a espiritualidade consiga, ou a espiritualidade se interesse por levar essa entidade para um outro médium, para se manifestar através de outro médium. Se for isso, se for uma entidade que precisa se manifestar e o médium não está conseguindo, pode dar certo. Aí você vai pensar assim, mas por que pode dar certo? Não é garantido? Às vezes não, porque aquela entidade às vezes precisa se manifestar por aquele médium. Já é uma forma de treinamento do médium. Então não tem um objetivo levar para outro médium, é ele que tem que aprender a se soltar. Mas é uma tentativa. É uma possibilidade. O grupo se concentra naquele médium
médium para ver se tem alguma entidade por perto. Que pode estar querendo falar e o médium não está conseguindo, ou pode estar querendo atrapalhar também. Pode ser uma obsessão, um vínculo mais pesado. Mas pelo menos nos casos que eu acompanho, que eu já vi aqui em Severine, principalmente quando nós visitamos uma reunião mediúnica numa cidade vizinha aqui, em Olímpia, que muito gentilmente abriu as portas para que eu levasse cada membro do nosso grupo, para fazer como se fosse um estágio. E casos assim aconteciam. Em geral é isso. A energia do médium dá uma caída, você aplica o passe ao final da reunião. Às vezes a energia do passe não é suficiente, mas ele vai chegar em casa, vai se alimentar, vai dormir, no outro dia ele está 100%. Em geral são essas duas possibilidades, tá? A energia que precisa ser reposta e o passe não foi suficiente, ou então alguém que precisaria se manifestar e o médium não está conseguindo. Em geral, essas duas possibilidades são as mais viáveis nesse caso. Vamos lá? A Thelma, minha amiga aqui de Urupês, está participando também com a gente pela primeira vez. O que estou entendendo é que o médium geralmente sente muita tristeza, mágoa. É sempre assim? Nesse caso, posso ser médium, André? Pode. Pode sim. Porque o que nós sentimos? Analisando por essa abordagem que você está me passando, Thelma. Nós sentimos o que a entidade sente. E quando nós estamos tristes, nós atraímos entidades tristes. Quando nós estamos magoados, nós atraímos entidades nessa sintonia. E a partir daí começa a complicar. Aí eu já não sei mais se a tristeza que eu estou sentindo é minha ou de alguém que se aproximou. Aí complica. Mas pode ser médium, sim. Mas muito cuidado, vou falar para a Thelma e vou falar para todos os amigos que estão nos ouvindo. Muito cuidado, porque às vezes a tristeza é nossa e a gente está achando que tem espírito por perto. Kardec chega a falar no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a melancolia. Que às vezes o espírito está encarnado e doido para se libertar do corpo e voltar a ter a liberdade que um espírito desencarnado tem. Então a tristeza é dele, a gente está achando que tem desencarnado por perto. Às vezes a mágoa é nossa. Nós estamos magoados com pessoas e estamos achando que tem desencarnado por perto. A sugestão nesses casos é buscar o autoconhecimento. Só o autoconhecimento vai nos fazer diferenciar com perfeição o que é nosso e o que não é. Ok, Thelma? Qualquer coisa a gente vai se falando pelo Facebook, porque a gente se fala com muita frequência. Thelma é uma grande amiga já. Aí Rivane complementa o que nós falamos lá atrás. E também nem sempre os novatos estão preparados para o desfecho de uma comunicação. Exatamente. Principalmente, vamos pegar como exemplo, né? Esse caso que o Léo contou pra gente. Já pensou se essa entidade é uma entidade mais revoltada? E o novato sentado ouvindo a comunicação e a entidade falando: eu quero matar, eu quero vingança. Imagina a cabeça de um novato como fica. Olha lá, o Léo está confirmando, era muito brava. Foi tenso, olha lá. Dá um susto nos novatos, gente, esse povo não volta nunca mais. Então,
A providência em si de puxar a entidade para um outro médium, particularmente eu concordo. Agora, nesses casos eu sugiro, leva o médium, o dialogador e mais alguém para sustentar na vibração para um outro ambiente, para a câmara de passes, por exemplo. E aqui nós temos que falar sobre isso, gente. Tem gente que vai falar assim: ah, mas não é dia de reunião mediúnica. Sim. Mas a entidade está ali precisando de ajuda e o médium, a pessoa que passou mal, também está precisando de ajuda. A ajuda não tem dia. Vocês acham que Jesus, quando curava um endemoniado, que nada mais é do que um obsedado, ficava olhando, ó, hoje é dia de reunião mediúnica, hoje eu posso curar os endemoniados, não, amanhã eu já não posso. Atendimentos de urgência, gente, não tem dia, não tem hora, a gente tem que meter a cara. Aí o Léo complementa, isso poderia ser feito em toda a aula, em todo encontro, André? E aos poucos o pessoal iria se familiarizando? Eu acho que o legal, Léo, é os novatos irem se familiarizando aos poucos, não nessa situação. Eu acho que o legal é eles irem estudando, entendendo que há um intercâmbio, depois a gente vai colocando eles na segunda corrente da reunião mediúnica aos poucos, conforme eles forem amadurecendo. Se possível, o correto é não haver esse tipo de coisa em reunião de estudos, porque é uma reunião de estudo. Não deveria haver manifestação. A manifestação, nesse caso, foi uma urgência. É por isso que eu defendo, e talvez aqui eu vá comprar uma briga e entrar em polêmica, mas é uma opinião pessoal, vocês têm o direito de não concordar. É por isso que eu defendo que antes de colocar as pessoas nas reuniões de estudo, nós temos que prepará-las. Ela tem que passar pelos tratamentos, 10, 12 passos, enfim, aí cada casa espírita faz do seu jeito. E é por isso que eu defendo também que a pessoa tem que aprender a fazer evangelho no lar, para que quando ela vier para a reunião de estudo, ela esteja mais preparada e espiritualmente mais amparada. Porque isso acontece, a pessoa vai direto para a reunião de estudos, as entidades que estão perturbando ela vão junto. E elas atrapalham os estudos. Então a gente não está querendo elitizar o estudo. Ah, não, só pode ir para o estudo quem estiver preparado. Não é isso. Mas pensa numa pessoa perturbada, cheia de problemas e que vai para o estudo. Começa a falar o tempo todo, não sabe a hora de falar, não sabe a hora de perguntar, interrompe o tempo todo. É uma opinião pessoal. Antes de levar as pessoas para os grupos de estudos, a gente deveria prepará-las para isso. Tratamentos, os passes, evangelho no lar. Com os passes e com o evangelho no lar, muito provavelmente essa entidade que deu trabalho aí seria atendida no dia da reunião mediúnica, porque o passe e o evangelho no lar, a elevação vibratória da pessoa já quebra o vínculo. Olha o Antônio Paulo lá do Rio Grande do Sul dizendo que concorda com a gente. Ó, não deve haver passividade nas aulas, nos estudos. Pode acontecer eventualmente, mas não normalmente. Emergência é uma coisa. Começar a ter o tempo todo, não. Aí quebra o objetivo do estudo e perturba tudo. E eu estou falando isso porque já aconteceu aqui em Severina. Infelizmente aconteceu. Perturba tudo, interrompe o tempo todo. Então emergência é uma coisa. Começar a acontecer com frequência, não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para cima. A Cláudia trouxe uma dos amigos da rádio. Dona Rosa de novo. Eu vi que existe passes online, inclusive no YouTube. Funciona realmente? Nós precisamos refletir a esse sentido.
Se o YouTube está fazendo uma vibração, eu duvido que tenha um encarnado vibrando por mim. Então, passe no sentido de ter um encarnado doando energia, não tem. Agora, se eu consigo sintonizar, eu não vou tomar o passe de um encarnado, mas eu vou receber o passe espiritual. Se eu estou vibrando, seja no YouTube, seja com uma música de vibração que você pode ter no teu computador, e eu vou colocar à disposição de vocês os 2 CDs que eu tenho aqui, chama Sons da Natureza, Músicas para Evangelho no Lar, eu já coloquei à disposição, estou colocando de novo. Basta mandar um e-mail para mim e eu mando essas músicas para vocês, andreespirita@gmail.com. Se você consegue sintonizar com aquela música de paz, se você consegue se apaziguar, basta fazer uma prece que você vai tomar o passe espiritual. Então funciona não no sentido de alguém encarnado em algum lugar estar vibrando por mim. Eu duvido que esteja alguém de plantão vibrando por nós o tempo todo. Mas funciona enquanto um indutor de receptividade de energia. Aí eu recebo o passe espiritual. Se eu sintonizei com a energia, se eu sintonizei com a música, com a paz, e fiz uma prece, a espiritualidade vai derramar energia sobre mim. Então tem uma utilidade relativa. Funciona, mas não do jeito que a gente imagina. Não vai ter alguém me doando energia. Eu abro meu campo vibratório para receber energias espirituais. Ok, dona Rosa? Espero ter contribuído. Acho que não tem mais nada para a gente comentar na área de texto. Vamos mais um trechinho do livro, para daqui a pouquinho a gente entrar nas perguntas. Se houver alguma pergunta que eu perdi, gente, por favor, digita de novo, tá? Então, o médium, como alguém que vai refletir, que vai transmitir pela associação das duas mentes, pesares, rancores, ódios, aflições e demais sentimentos do comunicante, com dolorosa repercussão no organismo físico, e essa repercussão no organismo físico deu mais de meia hora de conversa. Olha como foi interessante e foi importante tocarmos nesse assunto. Induz-nos a opinar pelas seguintes abstenções das senhoras médiums nas tarefas de desobsessão. Vamos chamar atenção para esse termo. Induz-nos a opinar. O Peralva vai dar a opinião dele, que você pode concordar ou não. Abstenção quer dizer abrir mão, abdicar, deixar as reuniões de desobsessão nas seguintes situações. Primeira, a partir do 3º mês de gestação. Qual é a justificativa? Quando uma entidade difícil se aproxima, mesmo que não seja o dia da reunião, o acoplamento dos 2 perispíritos, como nós já dissemos, faz com que o nosso corpo físico se altere no funcionamento. Começamos a produzir hormônios e neurotransmissores ligados às situações de estresse. Nós entramos num quadro metabólico de catabolismo. Catabolismo é quebra de molécula. Nós vamos ter que produzir energia porque nós estamos estressados. E durante o estresse, o nosso corpo entra, em termos ancestrais, num estado de luta ou fuga. Ou seja, eu preciso de energia para lutar ou para fugir. E esse catabolismo, esse estado de quebrar moléculas para produzir energia para eu lutar ou para eu fugir, pode ser muito prejudicial ao feto em formação. Então,
Eu não vou entrar se essa data está certa. A partir do terceiro mês, outros discutem dizendo que é até o terceiro mês, a partir do terceiro mês. Como o feto já está razoavelmente formado, a médium pode voltar a trabalhar. Então tem N opiniões, eu não vou entrar nisso. Porque sinceramente eu não tenho uma opinião formada e eu não sou Maria vai com as outras. Agora, que pode ser prejudicial ao feto, pode. A esse respeito, no livro Mediunidade Tire Suas Dúvidas, do Luiz Gonzaga Pinheiro, que é um livro muito interessante também, bastante apropriado para quem está buscando esse entendimento básico sobre mediunidade, ele discute essa situação. Ele discute várias situações. Essa é uma delas. Sugiro que vocês deem uma olhada nesse livro. Se alguém precisar, pode me mandar um e-mail também e eu envio esse livro para vocês em PDF. Mediunidade, Tire Suas Dúvidas, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Segunda situação, na qual o Peralva sugere, opina, lembremos-nos, é a opinião dele, que as senhoras médiums se abstenham do trabalho de desobsessão, pelo menos uma vez ao mês, em dia por ela julgado inoportuno a realização dos serviços mediúnicos mais pesados. Eu estou achando que ele está se referindo aqui, embora não tenha citado, à época, ao ciclo menstrual da mulher. Porque dizem ser bastante desconfortável e algumas vezes a mulher tem o seu estado emocional alterado. Se o estado emocional está alterado, se a mulher não consegue lidar com essa adequação hormonal, é bom deixar de ir nessa semana sim. Se a mulher já lida bem com a alteração hormonal, já não tem problema. Pelo menos até onde eu sei, se alguém tiver uma informação a mais, pode me passar. Todo mundo aqui sabe o meu perfil no Facebook, já deixei meu e-mail, pode me passar, eu faço questão de estudar. Até onde eu sei, o único impedimento que a menstruação pode trazer para que a mulher trabalhe na reunião mediúnica é essa adequação emocional. Se você não sente nenhum problema emocional durante o seu período menstrual, vá trabalhar. Não tem problema nenhum. Porque como nós dissemos e já ouvimos falar inúmeras vezes, menstruação não é doença. Não tem problema nenhum. Agora, se durante o período menstrual a mulher fica muito estressada, com o emocional muito alterado, aí é bom já começar a pensar. Mas se o emocional está equilibrado e sob controle, vá trabalhar. O Alberto Almeida, que é um dos maiores oradores do Brasil, ele até tem uma brincadeira interessante. Ele fala que a TPM não deveria ser sigla para tensão menstrual, deveria ser sigla para tenha pena de mim. Porque nessa época, até o cachorro percebe se a mulher está menstruada ou não. Porque o que ele toma de pontapé. Então tenha pena de nós. Mas é uma brincadeira do Dr. Alberto Almeida. Se alguma das senhoras ficou bravas, por favor. O Alberto Almeida mora em Belém do Pará. Pega um avião para lá e vai conversar com ele. E o último trecho do livro, no encontro de hoje, para que nós entremos em possíveis perguntas. A abstenção referida na alínea A
terceiro mês de gestação, objetiva, inclusive, preservar o reencarnante das vibrações pesadas do comunicante, atendendo a que, estando a mente do filhinho intimamente associada à da futura mãe, naturalmente se associará também a do espírito, ligada à do médium, consoante demonstração gráfica. Então, Peralva trabalha com mais uma vertente, mais uma possibilidade. Se a mente do reencarnante liga-se à mente da mãe durante a gestação, quando o comunicante se acopla ao perispírito da mãe, a mente do reencarnante também pode ser influenciada, na opinião do Peralva. Particularmente, eu trabalho mais com aquela hipótese que eu comentei com vocês, da adequação hormonal do estresse. Porque quando nós estamos estressados, nós aumentamos muito a produção de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, da adrenalina, da noradrenalina, do cortisol, que são hormônios e neurotransmissores que nos preparam para a situação de estresse. E o feto em formação pode sentir esse excesso de hormônios catabólicos. E como nós dissemos, o catabolismo é quebra de moléculas para a produção de energia, nos deixando no estado de alerta, nos deixando no estado de luta ou fuga. Então, esse excesso de hormônios durante um transe mediúnico pode ser altamente prejudicial àquele corpinho em formação. Mas isso tudo, a médium gestante precisa se conhecer e precisa ter discernimento. Ouvir a sua consciência, ouvir a sua intuição, através das quais a própria espiritualidade vai falar com ela, dizendo se ela está em condições de trabalhar ou não. Mas Kardec chega a falar no Livro dos Médiuns que existem sim certos casos em que a pessoa tem que abrir mão do exercício da mediunidade. Não é abrir mão da faculdade. Da faculdade nós não podemos abrir mão. Nós temos a faculdade e vamos ter até o final da encarnação. A Elizabeth Torres está concordando com a gente, ó, em alguns casos, ela deve dizer o que é melhor e como está se sentindo. É uma questão de autoconhecimento. Se ela não está segura, não vá. A espiritualidade sabe que ela está preservando um ser reencarnante. Sabe que, mesmo que ela tenha condições de trabalhar, se ela optar por não trabalhar, gente, isso não vai acarretar problemas para ela, não. É melhor pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta. Embora nós tenhamos plena consciência de que gestação não é doença. Muito pelo contrário, é gerar vida. A Irvine vem participando com a gente também. Tudo está vinculado às intencionalidades, não é, André? É a questão das intenções, né? Às vezes ela está receosa de se afastar da reunião mediúnica. Nossa, eu queria continuar indo, mas eu estou grávida.
acho melhor eu dar uma parada, depois eu volto. Mas ela quer trabalhar. Na hora da reunião, ela está em casa descansando, mas está vibrando pela reunião, está de evangelho na mão. Continua sendo útil, enviando energias boas. Como a Rivane deu a entender para a gente aqui. Deus avalia as nossas intenções, nem sempre as nossas ações. Porque às vezes uma ação boa, ela pode ter por móvel, pode ter por objetivo, simplesmente uma ação mecânica. Não, eu preciso fazer, eu preciso pagar minhas dívidas reencarnatórias, como nós vimos André Luiz no filme Nosso Lar, ele queria trabalhar, mas não para ajudar. Ele queria ter méritos, ele queria ter bônus horas para poder visitar a família. Nós estamos fazendo os nossos trabalhos por quê? Não precisa nem responder, gente. Nós estamos querendo bônus hora ou nós estamos querendo realmente ajudar? Nós estamos fazendo pelo prazer de ver uma pessoa que estava com fome ter o que comer, ou a gente está querendo ter mérito? O Evangelho nos diz, nós temos que fazer tudo sem esperar nada em troca. O Arnaldo trabalha com uma outra hipótese aqui bem interessante. Ó. A gente não tinha lembrado de comentar isso. Se a pessoa não se sente bem para dar passividade, para estar na mesa, pode permanecer na chamada segunda corrente, corrente de vibração, corrente de sustentação, auxiliando na manutenção do ambiente? Pode. Pode. O problema, Arnaldo, aí, e eu já vi isso acontecer, existem médiums que estão numa situação provacional tão difícil que se ele estiver na segunda corrente, ele vai captar fluido ainda. Então tem casos e casos. E eu já vi essa experiência. Médiums, gestantes, numa situação provacional tão complicada, com tamanhas dívidas reencarnatórias que nem durante a gestação a espiritualidade não tinha como amparar. Então, durante a gestação, se ela se concentrasse, ela dava passividade. Então, nesse caso, se uma médium nessa situação, numa situação expiatória tão difícil, for para a segunda corrente, ela vai passar apurado lá também. Fora isso, eu acho a sugestão do Arnaldo muito boa. A Cláudia vem trazendo uma pergunta, complementando o que o Arnaldo nos perguntou. Porque a sintonia é como automática? Sim. Sim. E médiums nessa situação, Cláudia, reencarnatória muito difícil, ela não consegue ajustar a sua sintonia para ficar na segunda corrente amparada. Pessoas em desequilíbrio, elas sentam na segunda corrente e querem participar da reunião. Então ela está sentadinha lá na vibração, ela está vendo a reunião acontecer e ela quer participar. Ela não entendeu que ela está na segunda corrente, ela tem que auxiliar, não participar diretamente. Pessoas em desequilíbrio. Às vezes há pessoas, médiums, que querem resolver os problemas do mundo. Basta que ela seja uma médium vidente e veja uma pessoa passar na rua seguida por um obsessor, que ela quer interferir. Então eu fico pensando o seguinte, uma pessoa dessa, que tem vidência, que é médium vidente, e que quer interferir em todos os casos de obsessão que ela vê, já pensou se ela estiver na 25 de março em São Paulo? Que passam milhares de pessoas todos os dias. O que você vai fazer? Você vai interferir em todos esses casos? Então fica como sugestão aí a nível de brincadeira. Você é médium vidente e está querendo interferir em todos os casos de obsessão, para na esquina da 25 de março com a ladeira Porto Geral, que é uma subida assim que você vai
para o metrô, interfere lá. Interfere em todos os casos que você vai ver. Tu desencarna em uma semana, filho. Sabe, gente, eu tô abordando de uma forma bem humorada aqui, pra gente brincar, pra gente dar risada. Mas isso é muito sério. Tem médium que quer comprar a briga de todos os obsedados. E se esquece de que a obsessão, ela é uma forma de sofrimento, de dor, de resgate, mas é também uma forma de crescimento. E foi o obsedado quem plantou. A gente não pode entrar na briga dos outros assim, não. Quando perguntado sobre a obsessão, inclusive nesse livro que o Peralva comenta, Nos Domínios da Mediunidade, Hilário Silva faz uma pergunta, quando ele vai analisar um caso de obsessão, ele fala assim, por que a gente simplesmente não arranca esse obsessor daí? Por que a gente simplesmente não separa os dois e leva o obsessor embora? E a resposta do instrutor foi sensacional. Jesus não sugeriu que nós deixássemos crescer juntos o joio e o trigo até a hora da ceifa? Olha que esplêndida essa resposta, gente. Nós não podemos sair comprando briga. Por isso que as manifestações, na sua grande maioria, nas reuniões mediúnicas e desobsessão, têm que ser espontâneas. Deixa a espiritualidade trazer quem já está maduro para ser ajudado. Porque a espiritualidade sabe, quando traz uma entidade, que ele está pronto para ser ajudado. É isso que o Hermínio Miranda fala no Diálogo com as Sombras. Em geral, quando uma entidade é trazida para se manifestar, é porque ela está mostrando uma ponta de arrependimento, uma pontinha de cansaço, está cansando de fazer o mal. Quando ele mostra essa pontinha de arrependimento, essa pontinha de cansaço, ele está aberto para ajuda. Então deixa a espiritualidade trabalhar, não sai comprando briga dos outros, não. Não é deixar de ajudar. Se alguém próximo a você está com problema de obsessão, interfira, intervenha, mas com prece. Cita no teu evangelho no lar, ora, vibra. Mas deixa as leis seguirem o seu curso. A Cláudia fez uma pergunta aqui que eu vou precisar que ela me explique melhor. E quando a gente literalmente tropeça em nosso benfeitor de tão próximo que ele se encontra, isso é natural? De tão próximo em que sentido, Cláudia? Me ajuda, por favor. Deixa só ela me... Próximo de grudado mesmo ao lado. Eu não vejo com bons olhos isso não. Que aí nós temos que pensar o seguinte, se o nosso, entre aspas, mentor está do nosso lado o tempo todo, será que nós vamos crescer? Será que é um mentor mesmo? Ou será que é um obsessor bem intencionado? Porque a obsessão não é só por maldade. Um espírito que quer me carregar no colo, um espírito que quer me ajudar o tempo todo, também é um obsessor. Ele não tem maldade, mas é uma obsessão. Gilda, excelente pergunta. Qual a necessidade desse grude? Mas mesmo que não seja sempre, mesmo que seja só períodos ou fases, Cláudia, ele não vai desamparar a gente, mas ele não tem que ficar do lado o tempo todo. Tem uma frase muito interessante que vai fazer com que nós entendamos essa situação. A frase diz o seguinte: a boa mãe é aquela que aos poucos vai se tornando desnecessária para os filhos.
A intenção do mentor espiritual é fazer com que a gente aprenda a caminhar sozinho. Eu acho que o verdadeiro espírito superior não fica grudado na gente o tempo todo. Não fica falando vai por aqui, vai por lá. E o nosso treino? E o nosso crescimento? E o treinar o livre-arbítrio? Pensa nisso, Cláudia. E lembra dessa frase: a boa mãe é aquela que aos poucos vai se tornando desnecessária para os filhos. Ou seja, o filho aprendeu a caminhar sozinho. Pensa nisso. Gente, se tem alguma pergunta que ficou para trás, por favor, digita de novo, porque eu me alonguei um pouco nesse comentário e acabei perdendo. A Elvira Lemos, lá de Vitória, no Espírito Santo. André, hoje às 15 horas vai ser transmitido pela Rede Amigo Espírita, canal 4, a palestra do Eliomar Borgo, aqui na UEC, sobre meditação espírita. Ele é muito competente, acho que você vai gostar. Que boa sugestão, Elvira. Se eu não puder assistir, pelo menos eu vou tentar gravar, porque meditação à luz da doutrina espírita é um assunto que nós não vemos. A gente só tem material de meditação à luz de outras filosofias. Nós temos a luz do budismo, a luz do hinduísmo, mas à luz da doutrina espírita nós não temos material. Então essa palestra, essa conversa do Eliomar me interessa sim. Vou dar uma olhada nisso porque raramente nós encontramos material sobre meditação à luz do espiritismo. A gente vê a luz de qualquer filosofia, mas a luz da doutrina espírita a gente quase não vê. A Tânia vem perguntando para a gente também, qual a função do anjo da guarda? Mentor e anjo da guarda são a mesma coisa? Sim, são nomes diferentes para a mesma coisa. Embora muitas vezes, Tânia, nós tenhamos um mentor pessoal que nos acompanha durante a nossa encarnação e algumas vezes nós tenhamos um outro espírito que nos ajuda nas atividades espíritas. Isso não é incomum. Nós termos um espírito que nos acompanha, que endossou a nossa encarnação, mas quando nós assumimos um trabalho espírita, não é incomum, e é bastante comum, aliás, nós termos um outro orientador para esses trabalhos doutrinários, evangélicos, enfim. Qual é a função do anjo da guarda? Nos orientar. Através da voz da consciência, ele fala conosco. Mas não, pelo menos pelo que eu tenho encontrado, não nos carregar no colo o tempo todo. Foi o que nós falamos agora na pergunta da Cláudia. Não dá para ficar carregando a gente o tempo todo, senão a gente não cresce. Então, nos orientar, nos dá uma força quando a gente dá uma desanimada. Se você quiser dar uma olhada a respeito disso, já respondendo também a pergunta da Denilda Ávila, do Rio de Janeiro, dá uma olhada no Livro dos Espíritos, quando fala sobre os espíritos familiares. Porque se eu tenho um mentor, minha família, nós somos em 5, são 5 mentores, mas em geral existe o quê? O mentor dessa coletividade. Então existe um sexto espírito que coordena toda essa galera.
Dá uma olhada na obra básica das obras básicas. Desculpem a redundância, mas o Livro dos Espíritos é isso. A obra básica das obras básicas. Quando ele vai falar sobre os espíritos familiares, os espíritos protetores. O que ele pode, o que ele não pode fazer. Vai nos ajudar também no planejamento reencarnatório, na escolha do gênero de provas. Mas não pode nos carregar o tempo todo, gente. Não acreditemos nisso. Não dá. Cláudia, tinha uma pergunta de ouvinte que eu pulei ou eu estou enganado? Se tiver, traz para mim, por favor. Deixa eu dar uma olhada também. Só um minuto, gente. Não, acho que não tem, não. A última pergunta é a da Rosa, falando sobre o passe online. Acho que não tem, não. Não, acho que não tem, não. Aí, Rivane. Observo que muitos trabalhadores espíritas ainda estão presos em saber o nome dos mentores que nos auxiliam. Qual a importância desse conhecimento para a produtividade dos atendimentos? Na prática, Rivane, nós temos que pensar o seguinte. Vou falar por mim, tá? E aqui eu vou ter que encerrar, gente. É a última pergunta que eu vou responder por causa da hora, por causa do tempo, tá? Para a gente poder devolver para a rádio. Vou falar por mim. Eu tenho 7 anos de reunião mediúnica, dirigindo reunião mediúnica. Tive que assumir a dirigência de uma reunião mediúnica sem preparo nenhum e com menos de 2 anos de doutrina espírita. Você imagina as minhas dívidas. Tive que meter a cara. Tenho 7 anos de oratória espírita. Desde 2007 que eu meti a cara em palestra, tive que dirigir uma reunião mediúnica, não tive nem escolha. Até hoje, eu não sei quem é o meu mentor. E sou sincero para falar, não preciso saber. Porque eu tenho certeza absoluta de que quando eu preciso de ajuda, ela não vai faltar. Seja o fulano, beltrano, cicrano, não interessa. Quando eu precisar de ajuda, eles vão me ajudar. Então, em tese, em teoria, a importância é zero. Não tem importância nenhuma. Mas, infelizmente, tem sempre o mais. Tem sempre essa junção adversativa, né? Mas, porém, contudo, todavia, não obstante. Tem gente, Rivane, que precisa saber o nome, de que colônia espiritual vem, quais foram as 3 encarnações anteriores dessa criatura, o SIC e o RG no plano espiritual. E se não tiver um nome sublimado, ele desconfia do mentor dele. Tem gente que precisa, nós temos que respeitar. Para quem está assim, minimamente mais maduro, não precisa dessa informação. Até porque, na codificação, Kardec nos diz que os espíritos verdadeiramente superiores fazem o trabalho de forma silenciosa, não ficam se identificando à torta e à direita. Então eu acho muito bonitinho quando o médium fala para mim assim, o meu mentor é o fulano de tal. Eu já começo a ficar com o pé atrás. Mas aí eu fui entender isso que eu falei. Tem gente que precisa saber. Tem gente que se não souber
exatamente quem é, que colônia vive, da equipe de quem? É da equipe de Emmanuel, é da equipe da Joana de Anjos, é da equipe de Bezerra de Menezes, é da equipe de André Luiz. Tem gente que precisa saber. É como se fosse um reflexo condicionado. Se ele sabe quem é o mentor, ele se fortalece. Assim como tem gente que precisa orar na frente de uma imagem. São graus de maturidade espiritual. Tem gente que ainda não está pronto para abstrair tanto. Nós temos que entender. Eu estou tentando entender, porque eu ainda tenho um pé atrás. Quando alguém vira para mim e fala, meu mentor é o fulano de tal. Mas estou tentando. Estou me adequando. Tudo é aprendizado. Tudo se aprende. Meus queridos, vou fazer a prece final. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações, pela atenção, pela paciência. Obrigado aos amigos da Rádio Brasil Espírita. Obrigado aos amigos da Rede Amigo Espírita. Obrigado àqueles que vêm acompanhando esses estudos quando postados. Que Deus nos abençoe, que seja um fim de semana de paz, um sábado tranquilo, um domingo de muita luz, de muita reflexão, de descanso. Enfim, que o Pai abençoe a todos nós, hoje, sempre e cada vez mais. Vamos à nossa prece? Vamos agradecer a Deus, ao Criador, à inteligência suprema, a causa primeira ou primária de todas as coisas, pela oportunidade de estar aprendendo a servir. Porque é isso que nós estamos fazendo, aprendendo a servir. Jogando para fora, Senhor, de nós mesmos o personalismo. Personalismo que faz com que nós queiramos tudo do nosso jeito. E esse personalismo nada mais é do que manifestação do egoísmo, do orgulho, as duas chagas maiores da humanidade, segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por podermos mais uma vez ter nos encontrado com corações tão queridos. Que nós possamos, Senhor, continuar sendo úteis, servindo e nos adequando cada vez mais à conduta que Tu nos ensinastes através do Evangelho. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.